Muito bem, meus amigos. Estamos aqui para mais uma pílula de tecnologia e transformação digital para você, empreendedor. Meu nome é Wellington Cruz, eu sou o host do podcast PPT Não Compila. Se você ainda não conhece, procura aqui no seu feed. É um podcast onde nós falamos de tecnologia e transformação digital. Então, qualquer dos assuntos que a gente fala aqui, se você quiser entrar em maior profundidade, você precisa seguir lá o PPT Não Compila e acompanhar os nossos episódios, ok? Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma reflexão um pouco diferente nessa pílula do EmpreendaCast de tecnologia. A gente já passou por algumas semanas aqui trazendo conceitos para você, empreendedor de tecnologia. Nós falamos sobre o que é transformação digital, falamos do que é ser data-driven, falamos sobre nuvem, falamos sobre APIs, falamos sobre DevOps, uma série de conceitos que são super importantes e relevantes para o mercado de tecnologia hoje. E aí eu quero convidar você para fazer uma reflexão junto comigo. Como que esses conceitos que nós estamos falando de transformação, de modelo de desenvolvimento de software, de centralidade no cliente, transformou o mercado de negócios, transformou o mercado corporativo e criou produtos diferentes. E por que isso aconteceu? E como isso causou o fenômeno do nascimento das startups. De 2000 para cá, a gente viu uma série de criação de pequenas empresas com produtos inovadores, com operações diferentes daquelas que as grandes empresas ofereciam, com uma velocidade de mudança dos seus produtos muito mais rápidas do que as grandes enterprises. Como que a tecnologia impulsionou esse novo modelo de negócio? Por que uma empresa pequena, com pouca experiência de mercado, com uma ideia diferente, com um produto diferente, começa a se destacar até virar um unicórnio e começa de fato a ter sucesso no mundo de negócios através, muitas vezes impulsionada por produtos que são calcados em tecnologia? Por que essas empresas têm um diferencial e elas têm uma cultura diferente que essas empresas maiores não têm? Vamos fazer uma reflexão do que de fato é a transformação digital. A gente falou lá na nossa primeira pílula. Quando nós falamos de ter de fato uma transformação, o primeiro ponto é como que eu resolvo um problema de negócio pensando na centralidade do cliente, modelando um produto, criando um produto onde de fato eu coloque o meu cliente como centro da necessidade, o centro da operação da minha empresa. Então, o primeiro ponto que fazem essas empresas terem uma cultura diferenciada e terem uma atuação diferente no mercado é a forma que elas olham os seus consumidores. E isso também pode ser impulsionado com a tecnologia. Isso pode ser impulsionado com modelos de redes sociais, de monitoramento de reputação nas redes, de ferramentas efetivas de CRM. O Nubank ficou famoso pela forma mais humanizada que tratavam os seus clientes nas redes sociais, que tratava o pedido de cartões para as pessoas através do correio e etc. Isso saía nas redes sociais, etc. Foi um grande boom logo no começo da atuação do banco, né? Mas, veja, a tecnologia, novamente, ela é uma coadjuvante, né? Passa por uma forma de pensar diferente, né? E como que a tecnologia tornou-se também um meio para que essas empresas, com pouco investimento, uma ideia, com uma operação diferenciada, conseguisse escalar os seus produtos até terem uma quantidade boa de clientes e serem os primeiros unicórnios e de fato crescerem de uma forma consistente e exponencial no mercado. A gente falou lá no nosso episódio de nuvem como você consegue hoje, através desses produtos de infraestrutura como nuvem,
esses produtos de tecnologia como serviço, começar com um produto muito pequeno e ir escalando ele aos poucos. E aí você consegue ter um custo proporcional ao tamanho da sua operação. Então a nuvem também trouxe um diferencial competitivo para essas empresas pouco capitalizadas, com baixo investimento, e reduziu essa barreira de entrada para alguns negócios onde somente as grandes empresas poderiam atuar, porque tinham custos de tecnologia muito elevados e um custo de operação muito elevada que a nuvem resolveu para essas empresas. Então, as startups, grande maioria, eu só não digo todas porque seria exagero da minha parte, talvez, vai que tem alguma que não que não adota a nuvem, mas você quase sempre vai ter uma empresa tecnológica calcada na escalabilidade, na estabilidade e na segurança da nuvem. A gente falou também sobre as APIs, como que eu consigo abrir o meu negócio para se conectar com o ecossistema. Isso é um grande diferencial dessas pequenas empresas, dessas pequenas startups. Elas se beneficiam do ecossistema de outras startups. Então você consegue participar de uma grande cadeia de serviço, uma grande cadeia de produtos, sem necessariamente ter que operacionalizar todos eles. Então nós temos aí vários exemplos de empresas que se conectam e se potencializam para trazer uma experiência única para o cliente, né? Então, abrir o seu negócio através de APIs e de serviços que te complementam faz com que você tenha uma escala de operação e completude da sua operação muito maior do que se você tivesse que fazer toda aquela cadeia produtiva. Então, esse é mais um ponto onde a tecnologia permitiu com que essas empresas tivessem um destaque nos últimos anos. Por fim, a gente falou também sobre o DevOps. Falamos na última pílula sobre como que essa operação entre tecnologia e negócio e operação e desenvolvimento consegue dar uma escala maior para a sua velocidade de lead time de produtos digitais. Nas startups, você está quase sempre calcado num modelo de agilidade, de desenvolvimento ágil, com equipes mais enxutas, com equipes menos burocráticas, com equipes onde você tem todos os papéis trabalhando com o mesmo objetivo, trabalhando em cima daquele produto, com poucos processos e muitas entregas, com um lead time muito mais ágil. Por quê? Porque você tem processos mais enxutos, menos burocráticos, que empresas maiores, que as grandes enterprises, precisam ter para poder manter a sua gestão unificada. E essas empresas conseguem uma velocidade maior dessa forma. Então, hoje, em cima dessas tecnologias e dessa metodologia de desenvolvimento mais ágil, é muito comum que uma startup tenha uma velocidade muito maior de entrega de produto do que uma empresa já consolidada, uma empresa grande no mercado. E uma boa comparação que a gente diz sempre no mercado de tecnologia é que é muito mais fácil você fazer uma curva com uma lancha do que com um Titanic, um transatlântico, né? Então mudar a rota de direção e ter uma agilidade é muito mais fácil quando você é pequeno, é mais ágil, né? Quando você é muito grande, você tem uma série de tem que ter uma capacidade de coordenação muito maior. E é por isso que a gente tem visto movimentos de M&A muito impactantes no mercado, de grandes empresas comprando startups para potencializar os seus modelos de operação mais disruptivos, ter mais velocidade de criação, de inovação de produtos digitais, porque internamente elas não conseguem ter essa cultura de agilidade, essa cultura de desenvolvimento baseado nesses novos conceitos de tecnologia, que as startups já nascem nativos. Então é muito comum hoje você ver grandes empresas pensando em M&A, em absorvendo essas empresas menores para que elas mesmas se transformem. Só que o peso dessas companhias joga um pouco contra
esse processo de transformação. Tá? Por que eu quero fazer essa reflexão com vocês? Toda startup ela quer ser grande um dia. Uma empresa que começa com pequeno orçamento, que investimento hoje, ela pretende ser grande, ela pretende ter um grande market share. E o que vai diferenciar essas empresas das grandes corporações que nós temos hoje? As startups elas já nascem com uma cultura diferente. E a gente precisa observar como essas empresas serão quando elas forem grandes. Um grande exemplo disso, que a gente nem pode mais chamar de startup, é o próprio Nubank. O Nubank ele já, depois do seu IPO, ele passou a ser, inclusive, o banco mais valioso do Brasil. Hoje, graças a alguma queda na valorização dos seus ativos, ele não ocupa mais essa posição, mas não dá para você chamar de uma startup aquele banco que já foi o mais valioso do Brasil. Porém, o termo startup, ele não designa mais somente uma empresa que está iniciando, mas toda essa cultura de inovação, toda essa cultura de fazer as coisas diferentes e fazer as coisas com processos inovadores. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se o objetivo de uma pequena empresa que está iniciando hoje é ser grande, por que as empresas grandes não podem adotar a cultura das pequenas empresas? E aí, onde esses conceitos de tecnologia e de desenvolvimento passam a ser extremamente importantes. Quando a gente está falando de agilidade, quando a gente está falando de processos de desenvolvimento mais flexíveis, estamos falando de DevOps, estamos falando de nuvem, estamos falando de APIs públicas, estamos falando de centralidade no cliente, estamos falando de experiência no cliente. Tudo isso precisa estar dentro do seu plano de transformação. Uma grande empresa, ela não pode continuar tendo a sua operação engessada e pesada se ela está competindo no mercado onde cada vez mais o investimento ele é menos requerido, o tamanho da empresa passa a ser menos relevante. Então, os processos internos dessas grandes empresas também precisam ficar mais enxutos, também precisam ficar mais leves. E essa reflexão que eu quero fazer aqui, junto com vocês, empreendedores. Se a gente aprendeu a ser mais rápido por ter menos recursos, a gente também poderia ser mais rápido com muito recurso. Então, qual a lição que as startups trazem para a gente? Flexibilidade, leveza, centralidade no cliente, processos menos burocráticos, tudo isso mirando um lead time e uma cultura de experimentação, sempre. Esse é um ponto que é extremamente relevante. Você ter uma cultura de testar rápido, entregar rápido e, se necessário, errar rápido. Bem, é essa reflexão que eu queria trazer para vocês aqui. Eu queria que vocês, quem não ouviu ainda as pílulas anteriores, ouça essas pílulas para absorver esses conceitos que a gente está trazendo aqui e reflita aqui com a gente como que esses conceitos de tecnologia conseguem impulsionar um novo modelo de negócio, porque no fim é tudo negócio. No fim a gente precisa entregar produtos, no fim a gente precisa atender o cliente. E a tecnologia proporciona hoje essa flexibilidade para fazer isso de uma forma diferente, mais rápida, mais ágil. Beleza? Então, quem ainda não ouviu as pílulas, volta lá no feed e ouve, deixa seu comentário aqui. Vem participar dessa discussão com a gente. Quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses tópicos que eu coloquei aqui, pode seguir lá o PPT no Compila e a gente tem lá episódios sobre APIs, temos episódios sobre nuvem, temos episódios sobre transformação digital, temos episódios sobre o ágil e lá a gente pode discutir um pouco melhor esses termos. Beleza? Obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima pílula. Valeu! Até mais!